Olá, pessoal. Eric Mourão, Retail Media FC, agora com um formato diferente. Eu estou agora trazendo pessoas muito importantes do mercado que estão fora de São Paulo, que estão fora do Brasil e que têm muito a acrescentar. E a primeira delas, que topou esse super desafio, que é uma pessoa com uma competência e também uma generosidade imensa, é o Pedro Diogo. Ele é Head de Soluções da Sky. Ele está no escritório de Londres e ele topou esse bate-papo aqui comigo. Pedro, um super prazer estar com você. Eric, muito obrigado. Obrigado por ter me chamado, pelo seu tempo. Bom te rever e espero trazer coisas legais pra gente conversar hoje. Eu vou começar com uma bem pinga-fogo. Qual que é o status de retail media hoje aí no mercado aí em Londres? E não só Londres, né? Porque você está cuidando de Europa toda. Qual que é o status de retail media em Reino Unido e Europa? Bom, acho que até eu acabei não me apresentando, né? Eu gerencio o time de soluções para Sky, que é uma plataforma de gerenciamento de mídia paga para marcas ou agências, presente no mundo todo. E estou aqui, em Londres nesse cargo há um pouquinho mais de 2 anos e meio, cobrindo a região toda. O status de onde Retail Media está hoje é definitivamente talvez, o formato de mídia paga com maior adesão no mercado hoje para marcas. Eu acho que quando a gente fala de terceira onda, essa onda já é um tsunami aqui, por todos os lugares. A gente está chegando num lugar de até grande de saturação, assim, uma quantidade tão imensa de retailers maduros, anunciantes maduros, times maduros, em que a gente passa um pouco mais além da eficiência de mídia. A gente está falando só, além de você olhar sobre que tipo de campanhas ou anúncios você faz, que formatos você usa, também da imensidão de dados disponíveis ou não, como você olha eles de maneira completa, como você se utiliza deles para ser mais, eficiente e holístico. E dentro das novidades todas de parte de tecnologia que estão disponíveis para qualquer indústria, como é que você se alia a elas para ganhar essa vantagem competitiva num mercado denso, saturado e muito diferente. Então acho que quando a gente fala de Reino Unido e Europa continental, né, dos países independentes, eles são muito diferentes entre si. A Inglaterra, especialmente, eu acho que a gente já tinha retailers que eram media powerhouses, assim, já eram sofisticados, mesmo que retail media ainda não fosse a bola da vez. Isso fez com que os retail media networks que passaram a existir conseguiriam capitanear, integrar os, a- os retailers principais, né, rapidamente nos seus networks, então conseguindo disponibilizar acesso para plataformas como a que eu trabalho, mas também de uso direto através de plataformas até de sofisticadas. Mas quando você olha para outros países da Europa, então França, Espanha, você já não percebe a mesma agilidade. Então, mesmo que sejam varejistas super tradicionais, mega relevantes no dia a dia, daqueles consumidores, eles não deixaram talvez o barco passar. Então a gente percebe hoje que, dependendo de onde você olha, você vê países com maior ascendência e andando com velocidade, a Alemanha é um bom exemplo, eh, e outros nem tanto. Então, para você que é uma marca que anuncia nessa escala, né, dentro desses países europeus, todos você tem que levar isso em consideração. Então, não só onde você aloca seu budget, mas também o que te traz de volta, que tipo de insight você pode ter para entender se você continua avançando, se você continua escalando, ou, até mesmo se você se pergunta: "Bom, então será que eu deveria estar ali? Que tipo de vantagem competitiva eu tenho, considerando que eu tenho tanto a tomar em consideração para de fato tomar uma decisão estratégica?". Eu tenho uma hipótese, eu queria que você pudesse, enfim, validar um pouco isso comigo ou não, mas eu tenho uma hipótese que eu acho que o varejista que não se prepara, não faz uma lição de casa de criar ofertas ou de amadurecer no retail media, ele acaba perdendo dinheiro. As marcas deixam de anunciar e ele acaba perdendo relevância ali nas conversas de investimento de mídia. Isso é uma hipótese que faz sentido ou não? Não, totalmente, tô com você nessas. Bom, as decisões vão ser tomadas de qualquer forma, certo? Em qualquer âmbito, seja do menor assim, da menor escala possível, então até
ativo uma campanha aqui ou ali, até qual é o nível de destaque que eu quero ter versus os meus competidores dentro daquele espaço, sendo tomado dentro de uma decisão de budget que combina trade marketing com mídia. Então as coisas estão se entrelaçando dentro do ambiente complexo do negócio. O varejista, então, o retailer, do outro lado, quanto menos informação ele fornece, dentro de um ambiente saturado como esse, é difícil palpar aonde existe essa incrementalidade, entendeu? Mesmo que incrementalidade também se possa significar coisas diferentes, dependendo do anunciante ou do próprio varejista. Então, eh, eu acho que por mais que historicamente exista essa, certo receio até de se divulgar informação, eu acho que hoje ela vem na contramão. Porque, voltando ao ponto que eu disse, as decisões estão sendo tomadas. Então, eu posso tanto continuar ali, eh, investindo cá ou acolá, baseado no pequeno grau de informação que eu tenho, ou de fato entender, poxa, aquele parceiro que de fato vai lá e me traz essa informação mais completa, é quem eu posso entender, com que velocidade, com que escala, com que variedade, com que placements eu posso de fato, me manter competitivo. E aí, involuntariamente, uma escolha vai ser feita. Ou você vai, optar por, de fato, talvez perder relevância, mas estar ali e aí e não escalar, ou acabar tendo laços mais, próximos àqueles que te dão informação. Então, concordo com você. Quem acaba decidindo por manter ambientes mais fechados pode tender a perder relevância nesse sentido. Pedro, como é que estão você, enfim, fala com grandes marcas globais enfim, essas grandes marcas elas anunciam, em grandes varejistas, assim, queria que você contasse um pouco quem são essas marcas, né, e quais são os varejos que vocês atuam. E logo na sequência eu quero que você fale, sobre a pauta das conversas, se elas ainda estão falando de ROI, de ROAS, ou se elas já, entraram numa outra, profundidade. É engraçado aqui na Europa, porque, como você falou, a gente tá em contato às vezes com as sedes dessas empresas gigantes. Então, dessas marcas de bem de consumo que estão espalhadas para o mundo inteiro, por mais que, obviamente, elas sejam super relevantes e tenham mercados em ascensão, a América Latina, de fato, é para várias dessas marcas um mercado em ascensão, mas as sedes estão aqui na Europa, né. Mas além disso, o que a gente tem percebido é que, para além das agências que eles trabalham, os times de mídia, os times de marketing, os times de varejo que estão localizados ou dentro de uma marca, ou dentro de uma categoria de produto, ou de um específico país, essas empresas gigantes têm criado o que a gente está chamando de centro de excelência. Então, é até engraçado onde os polos são quase sempre os mesmos países. Então, Dublin é uma cidade que a gente encontra centros de excelência. Barcelona, surpreendente, algumas marcas, e não estou falando só de eh, alimentação, mas também falar sobre saúde, nutrição, farmacêuticas, criando centros de excelência em tecnologia para marketing em Barcelona ou, em Amsterdã e Hamburgo. Então você vê que elas estão separadas, em cidades polo na Europa, e muitas vezes o que elas vão fazer é consultar o mercado, tentar entender o que existe de melhor, licenciar algumas ferramentas ou criar uma orientação para cascatear isso como uma recomendação para um time de mídia sentado, por exemplo, em São Paulo. E qual é a intenção disso? Primeiro é você consolidar o seu tech stack, né, tem oferta para tudo. Então o que existe de melhor e o que vai fazer com que a gente fale a mesma língua, mas também para que, na verve do que acontece, então sabendo o que está vindo no futuro, mercados são super diferentes, países são diferentes entre si, inclusive na própria Europa, ser capaz de falar: "Bom, eu entendo que aqui existem, soluções ou ferramentas que vão endereçar o que para nós, como empresa global, são pontos importantes, independente se isso tá quente para você agora ou vai ficar quente daqui a um ano". E aí assuntos que normalmente a gente tem ouvido. Primeiro é um clássico também, que é o in-house ou não. Então, será que eu
deixo tudo na mão das agências ou eu trago um pouco para casa ou levo tudo para dentro de casa? Se eu levo para tudo dentro de casa, aonde eu coloco isso? Quem é esse time? Que cara que ele tem? Uma empresa internacionalizada desse jeito consegue se manter relevante com um time que está distante do mercado que está tentando atingir? Então acho que esse é um assunto super relevante e quente agora. O segundo é, que tecnologias a gente pode usar? Então, a gente está vendo quão rápido Gen AI, os agents têm aparecido para informar os tomadores de decisão para serem mais rápidos. Então, que tipo de ferramenta a gente pode adquirir para dar essa agilidade informada para quem toma decisão? E o terceiro, que tem a ver com retail media e essas empresas, é juntar os times de trade, de varejo, com um time de mídia. Eu acho que essa discussão, eh, ela não, na verdade, ela nem é uma discussão, ela já aconteceu. Assim, se não aconteceu para você ainda, ela vai chegar daqui a pouco. Eu acho que não tem mais volta para onde isso vai. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, do porquê. Eh, quando eu converso de novo, com uma agência ou com esses líderes que às vezes nem estão no dia a dia ali no, no gerenciamento da mídia em si, o que eu percebo é que a gente não fala mais sobre adoção de formato, adoção de canal, adoção de estratégia. Isso é assunto do passado. As pessoas estão expostas a uma quantidade diversa de tecnologia, entendem que elas precisam adotar rápido para, às vezes, garantir um custo mais atrativo, tá na frente das tendências, então a eficiência em si de mídia não é necessariamente mais uma pauta. E o ROAS já não é mais uma questão, assim, não se otimiza mais para ROAS necessariamente, porque dentro de uma situação completamente saturada e também o que a gente falou antes sobre desproporcional, às vezes, da informação que eu tenho, que tipo de informação ela é única ao meu negócio que vai, aliada à mídia, vai me levar a uma questão mais competitiva, que é o que a gente aqui tem chamado de e-commerce, de uma maneira mais geral. Mas essas ferramentas de e-commerce, então, tem a ver com eh, desde dados que a gente até poderia, são dados de trade, mas olhando para o digital, vamos supor, se eu tenho informação da minha categoria e de produtos de competidores meus, e se eles estão com falta de estoque, eu quero aumentar meu bid. Então não tem mais a ver com eficiência em relação a keywords, por exemplo, tem a ver eh, me manter competitivo em cima daquilo que tem a ver com com o meu mercado e com o meu negócio em si. A Amazon oferece uma série de digital shelf metrics que te ajudam a se manter competitivo. E a Buy Box Ownership, que é a caixinha de compra dentro da Amazon. Se você tem uma taxa maior de boas avaliações com mais estrelinhas, produtos que você tem um delivery mais curto, você poder aumentar o seu investimento, o seu bid de acordo com aquilo. Então, a gente está olhando para dado a nível de produto, a nível de categoria, a nível de marca, para influenciar como você orquestra a sua mídia. Então, esse é um dos pontos por isso que o ROAS passa a ser uma métrica secundária. Então, você tem algum erro no seu listing, como é que você pode prever para que você não perca tempo gastando com algo que não está bem formatado? Eu acho que o que tem chamado mais atenção, isso é pauta 9 entre 10 conversas, que é o tal do Revenue Recovery. Então, é uma ferramenta ou é, um conjunto de ferramentas que são capazes de identificar erros que têm a ver tanto com, de novo, com a falta de estoque. Então, você atribuiu uma venda, mas aí você não conseguiu entregar o produto para aquele consumidor porque existiu uma falta de estoque, ou se teve algum erro, chargeback, qualquer coisa que faz com que aquele revenue atribuído para aquela mídia gasta de fato não tenha sido executado, para que você possa tanto prever antes, como ter um tipo de auditoria pós e poder te dizer, ó, na verdade, esse revenue aqui não foi atribuído, ele não existiu porque você teve que reembolsar aquele consumidor por X motivos. Então, desatribuir isso do seu gasto de mídia para que você possa reinvestir. Então, no final das contas, também é trazer o mais acurado possível que tipo de informação você está se baseando para olhar
para aquele mesmo ROAS. Não, eu achei muito legal esse tema do revenue recovery, né? E assim, até para falar mais sobre isso. Então, por exemplo, quando uma indústria ela paga, seja um CPC, seja um CPA, seja algum tipo de que ela pagou aquele veiculação atrelada a uma venda, mas se essa venda não aconteceu, eles buscam retomar esse investimento, né, para que ele volte para que ele seja refeito. É É, isso, você acaba sendo bonificado, eh, é pra bonificação. aquilo que não foi utilizado. Assim, você pode também olhar, por exemplo, se eu tenho um SKU que tá performando mal, então antes de você, por N razões, você poder dizer: "Ó, existe aqui uma oportunidade de você parar de anunciar esses SKUs, e reinvestir nesses outros aqui que tem uma tendência de profitabilidade maior", hã, e aí o quanto você conseguiria salvar por não ter investido naqueles outros. Então, tem a ver com esse tipo de inteligência, Eric, de poder olhar detalhes que fazem parte do dia a dia do time de varejo, e poder incorporar isso para sua otimização de mídia. Você tá, assim, eu acho que você está trazendo um ponto muito legal para essa visão para o mercado brasileiro, essa junção, né, dos times eu queria que você falasse desse embolada dos times, né, e depois eu queria voltar a falar um pouco do ROAS, porque acho que ainda aqui se fala muito em ROAS, se vê muito o Uhum. retail media como fundo de funil, meio que quase eh, esperando sempre uma receita de ROAS. Mas vamos falar sobre esse tema de trade marketing e retail media. Como que está Tá. sendo isso? Então, as empresas que você tem falado, as reuniões têm sido com várias pessoas de vários times diferentes, estão se unindo? Como é que está isso no mercado inglês? Ou Os times têm passado a ser um só, essa é a verdade. Porque o dinheiro de trade que você tinha antes para investir em gôndola, hoje ele faz parte de uma série de outros placements, né. Então aqui na Europa, super forte out of home, CTV, por uma série de razões, também muito pela proteção de dado, das leis de proteção de dado na Europa, que também inviabilizam um pouco, sabe, a jornada online com dados diversos. Então tudo que você pode utilizar dentro daquela informação para poder, enriquecer a sua eficiência. Então, mídia não pode hoje ignorar essas métricas. Mas ao mesmo tempo, a gente entende que por mais que, de fato, o físico ainda tem extrema relevância, ainda a mídia, a quantidade contínua, de informação além daquela oportunidade de compra. A gente estava até falando antes, sobre as diferenças de morar na Europa e no Brasil. Eu morava em São Paulo antes de morar em Londres. Tô aqui, como eu disse, um pouquinho mais de 2 anos e meio. E a grande diferença daqui, assim, principalmente, é que você mora numa cidade enorme, assim como São Paulo, mas você raramente tem carro e você trabalha distante da sua casa, você pega o metrô, eh, e você vai ao supermercado, eh, local, perto da sua casa. Então podem ser dessas cadeias grandes de supermercado, mas mercados ou farmácias que têm unidades locais perto da sua casa, e que você vai caber no seu carrinho aquilo que você consegue carregar. Então, a gôndola, o espaço da atenção do que você vai comprar, é super mais disputado do que você tivesse no hipermercado ou fazendo até, às vezes, uma compra online. E aí o que acontece? A junção desses 2 times é para que você possa, beber um pouco dessa informação. A gente tem falado com marcas que têm se utilizado de dados que estão vendo, in store, bom, existe essa faixa etária de clientes que vão neste horário do dia, neste supermercado e compram essa categoria de produtos. Então o que que tem que estar passando na telinha dentro daquele corredor, naquele momento. E ter câmeras que vão poder dizer, e olhar a temperatura de dentro do seu mercado. São coisas que a gente já falou no passado, de fato, mas que nunca se uniram para justificar, eh, o investimento de mídia em cima desses dados. Por isso que eu digo que, eh, aqui passa a ser uma discussão que é mais do como a gente vai fazer isso continuar a funcionar e como a gente lida com essa imensidão de dados do que o "e se". Eu acho que o Brasil,
e América Latina em geral, vai ver isso acontecer muito em breve. Eu acho que tem varejistas de incrível potencial que dão até baile, até aqui em alguns europeus, que vão poder disponibilizar isso para as marcas e para as agências, se já não fazem. Mas aí vem de novo o que eu estava te dizendo sobre a questão da adoção. A saturação te empurra para uma situação imediata de adoção, ao invés de você talvez esperar aquilo se concretizar. Então, eu sinto que a América Latina e o Brasil vão chegar nesse momento já já. eh, mas aqui, de fato, pelo modelo de consumo que a gente tem, pela maneira como as cidades se organizam, eh, é inevitável. Então, um exemplo que eu acho interessante eu consumo coisas simples que eu compro sempre, por exemplo, um polivitamínico, creatina, essas coisas todas elas são tomadas com uma certa frequência e vem uma certa quantidade num pote. E aí, a minha rede de supermercados que eu mais vou, eu tenho cartão fidelidade, eles sabem que se eu comprei aquela quantidade de, polivitamínicos naquele dia, que provavelmente ele vai acabar daqui a 30 dias. Tem 30 cápsulas, por exemplo, dentro da minha, embalagem e que, eu tenho que tomar uma por dia. E aí ele me manda um alerta via e-mail ou no meu aplicativo ou já fala: "Você quer que eu inclua na sua cesta de compras para eu te entregar, isso daqui a alguns dias?". Tem a questão da entrega também, que é leis super rígidas de, sustentabilidade na Europa, com a ver com então, eu não posso ter um caminhão que fica andando pela cidade de Londres ou pelas outras cidades para entregar na hora que eu quiser. Por isso tem a diferença, bom, se você quer que isso seja entregue certa hora ou tal hora, você tem um nível de desconto, etcétera. E as marcas se aliam com isso também. Então, as marcas conseguem mostrar que tem uma pegada de carbono menor, porque se aliam com os varejistas, com um modelo de entrega sustentável de bicicleta, em horários alternativos que não prejudicam o trânsito da cidade, ganha uma bonificação. Então, tem todo esse ecossistema de coisas que fazem com que o cara de mídia que está olhando para Roas está perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro de outras formas também, sabe, de rentabilizar, transformar aquilo em budget de outras formas. Contar um pouco mais de métricas que você tem, assim, visto que têm sido conversadas, né. Tem 2 desafios nessa pergunta. Eu posso te falar as que a gente mais fala, mas eu posso te dizer as mais difíceis de solucionar. Tem essa questão, a gente tem ouvido muito o share of voice, que pode significar várias coisas, mas dentro eu acho que quando a gente tá falando de search, principalmente, é olhar search terms ou keywords que são sendo disputadas, por diversos anunciantes, e como é que você contrabalanceia para que você tenha relevância dependendo dos placements que ali se dispõem. Eu tô falando de search especificamente, mas o mesmo vale para display, o mesmo vale para vídeo, o mesmo vale para CTV, que são outras pautas que também estão aqui. Eu tô olhando para então para share of voice, mas aí sempre vem a pergunta: "Mas são para todos os todos os retailers que eu invisto mídia hoje, você consegue fazer esse tipo de comparação?". E aí a resposta nem sempre ela é perfeita, porque, de novo, vai depender do que, é disponibilizado pelo varejista. Então acho que esse é o ponto. E quando eu te digo, as métricas são difíceis de solucionar, tem a ver com, ah, o grau de maturidade daquela mídia. Eu tenho visto marcas que têm investido tanto o uso de AI, mas também criado times de BI, de Business Intelligence, dentro de mídia e de varejo, para conseguir harmonizar as métricas, porque pode significar que um varejista ou outro tenham, modelos de atribuição diferentes. Vou te dar 2 exemplos. Eh, ah, um um varejista pode atribuir, ah, a receita baseada no checkout da sua compra online. Mas tem outros que atribuem a receita com o que você recebeu na sua casa. Então, essa discrepância entre um e outro significa que você tem uma atribuição de X dias e o outro de X dias mais 3, que é o tempo de média que leva para você receber sua compra em casa. Já isso é uma dor de cabeça, porque não, revenue não significa a mesma coisa. Então, hã esse é um ponto já difícil de harmonizar. Realidade é um outro assunto quentíssimo, difícil de resolver também, porque você pode falar de incrementalidade dizendo: "Esses são
os novos consumidores que eu atraí nessas campanhas aqui que eu tô veiculando, e o incremento, né, de novos consumidores é, para mim, o que significa incrementalidade. Mas se você pensar, em, eletrônicos, por exemplo, com que frequência você compra um laptop? A incrementalidade ela é medida de qual forma? Então não existe resposta, tá, Eric? Você tem que só decidir uma convenção, né, com uma certa consulta e seguir em frente. Então, é difícil dizer isso para um executivo de mídia. Não tem uma resposta certeira. Eu acho que a gente falou aqui bastante das coisas que mais são quentes, não quentes, mas são mais, talvez, não vou dizer problemáticas, mas são temas a serem dificuldade do dia a dia, né? Que é a fragmentação, muitos varejistas, muitas coisas para gerenciar, para tomar decisão, como pulverizar esse investimento. E também essa questão de padronização, né? A estandartização do negócio. E, beleza, você vai sentar, vai conversar e cada um tá falando o quê, né? O que que é É. um número de uma métrica de incrementalidade ou um número de uma métrica de atribuição que fica maluco ali, né? Que uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando outra e realmente é mais difícil. Eu acho muito importante dos agentes de AI, né? Todo mundo falando agente Tá. AI, agente de AI, e acho que quero tua visão aí do que você está vendo sobre esse tema. Você não tem que usar um, provavelmente. Talvez você tenha que usar diversos. Uma tendência é, as empresas têm ou buscado ferramentas para adquirir, que vão abarcar o seu ambiente total, ter dados, como eu falei, de pontos diversos do negócio, e não estou falando só de mídia, nem só de varejo, estou falando de outras questões, de logística, e informar a quem precisa com um nível de precisão importante, né, e cortar o espaço de decisão. eh, então, e a tendência e o insight e a ação, diminuir o tempo entre elas, porque conforme as coisas têm mudado com tanta agilidade, talvez se você leva muito tempo para decidir, aquilo tenha perdido um pouco a relevância. Então acho que os agentes de AI vêm nesse sentido, de poder ter essa capacidade incrível de digerir uma quantidade enorme de dados, e tanto para filtrar aquilo que você precisa encontrar, quanto para buscar por insights que estão, às vezes, encobertos e correlacionados, e te dar uma sugestão de como agir. Eu acho que esses são os 3 pontos principais que, isso pode contribuir. A gente tem interagido com, esses agentes no nosso dia a dia, né, então eu falo mais com o ChatGPT do que com pessoas da minha família. Mas aí o ponto vem, como familiar as pessoas estão com o modelo, a natureza dessas ferramentas, né. O que a gente chama de, hallucinations em inglês, então qual é o nível de variação possível que aquela ferramenta pode ter, eh, diferente da precisão. Ela não tem um compromisso com a exatidão, ela tem mais um compromisso com o engajamento, para que você continue usando e se aprofundando, ou até que você sofistique seus prompts, né, os seus pedidos. Isso é muito diferente de uma ferramenta a nível corporativo que tem a ver com a exatidão. Então, vem aí, eu acho que o ponto para a nossa indústria, que é interessante, que é buscar uma GenAI que tenha menos hallucinations, que esteja mais comprometida com a exatidão e que possa, de fato, ter um arcabouço de referência que seja ligado à mídia, que seja ligado a marketing, que seja ligado ao varejo. Tanto desenvolver isso dentro de casa, você tem esses grandes modelos de LLM ou essas empresas que já disponibilizam uma base e aí você contrata uma equipe para construir aquilo, ou encontrar ferramentas que disponibilizam um agente específico para aquele assunto. Tem várias no mercado, super interessantes, não canso de descobrir novas, faz parte da natureza da plataforma que eu trabalho também, olhar para elementos criativos que influenciam para uma tendência de compra maior, e como você isso cruza, além de retail media, como é que você olha para social commerce. No setor de viagem, agora tem o Things to Do, então como é que ele sintetiza informação, sugestão, pesquisa de preço. É tudo muito interessante como isso tem evoluído. Para quem precisa tomar uma decisão, o melhor ideado possível, que seja pelo menos para que você
tem um reality check ali, tô perdendo alguma coisa ou não, sabe? É, né, assim, eu não tô como você vendo todo dia, isso, mas, assim, algumas coisas que eu vi, eu fiquei impressionado, assim, tipo, vi um negócio lá do Walmart, os times de compra, né, então já tem uma AI própria, e eu achei interessante porque geralmente essas pessoas, essas vagas, né, necessitavam pessoas que soubessem, manejar uma ferramenta de dados. Podia ser um Excel, né, podia ou query de banco de dados, e isso não precisa mais, precisa fazer a pergunta inteligente para o Walmart GPT lá que eles tinham. E eu achei super interessante e, pô, já tô também acho que eu percebo no teu tom um entusiasmo, eu também tenho entusiasmo, mas a gente tem que também ver como que isso vai acontecendo para também, porque acho que também imagina se toma uma decisão, dado que entrou lá, né, porque, dado ruim sai output ruim, né, então Exato. também tem que ter essa garantia, mas eu também tô bem entusiasmado. Pedro, eu queria Hum. assim, na verdade eu não queria, mas eu tenho que finalizar, porque acho que a proposta da gente fazer algumas coisas é um tipo de conteúdo mais curto, um tipo de conteúdo que também traga o que você exatamente trouxe, né? Uma visão de alguém que está fora, que está na linha de frente, fazendo coisas eh, de muito impacto, sabe? Mas assim, os clientes da Sky são clientes muito grandes, as empresas que vocês, os varejistas com os quais vocês estão conectados com as APIs e tudo mais, são caras muito grandes. Muito feliz de poder ouvi-lo e trazer isso, né? E transformar isso público aqui pro mercado brasileiro. Cara, muito obrigado mesmo. Saudades de você. Quando você vier para o Brasil, dá um toque. Óbvio, sim, E se eu saudades for. demais. Só te dizer uma coisa, assim, um prazerzaço estar aqui. Gostoso demais também ouvir o que você as coisas que você me contou e olhar pra casa e sentir que essas coisas estão vindo e tô muito, muito ansioso pra ver acontecer e poder contribuir da maneira que eu puder. Sempre precisar, tô aqui. Não, e eu tenho muito carinho, além de você também pelo teu time, bastante carinho para Sky. E bom, brigadão, cara. Só coisas Obrigado a boas. você. Avisa quando você vier para o Brasil. E se eu for a Londres, a gente vai Bora tomar tomar uma uma. pint. Só uma. Só uma. Pode ser mais de uma, pode ser mais de uma, fechou então. Tá bom. Obrigado, queridão. Obrigado, querido, até mais. Tchau, tchau.